que agora a gente estreia mais um novo quadro nesse programa. Nós temos vários quadros nesse programa. Nós temos o Não Convide para a Mesma Festa, que é um quadro de sucesso. Nós lançamos um outro quadro extremamente importante, que é o Bolsonaro Disse. Agora tem um novo. É o Rolê Aleatório. E hoje, Paulinho, eu quero saber por que o vereador Eduardo Suplicy está pedindo a prisão do apresentador Ratinho por uma fala sobre Singapura. Explica essa história pra gente, por favor. Melhor do que eu explicar aqui é a gente ouvir o próprio Ratinho, na verdade. Ratinho! O segmento desse programa, que foi ao ar na terça-feira, é importante frisar que foi antes da prisão de Daniel Silveira. Antes da prisão desse deputado. Então, foi um assunto que apareceu ali antes, nessa fala do Ratinho. A gente vai focar na questão de Singapura. O Adriles falou aqui que ele também falou de Nova York. Ele elogiou o Rudolph Giuliani naquela política dele de tirar os mendigos das ruas, limpar as ruas, né? Ele usou esse termo. Mas vamos conferir essa fala que foi a que deu mais repercussão, que é em relação a Singapura. Diz aí, Ratinho. E fazer igual foi feito em Singapura, né? O que foi feito lá? Entrou um general em Singapura, consertou o país, depois, um ano depois, fez as eleições. Mas primeiro consertou, chamou todo mundo que estava denunciado, falou: vocês têm 24 horas para sair do país. Se não sair, será fuzilado. Limpou Singapura. Hoje Singapura é uma baita de um país pequenininho, mas é uma cidade-país, mas é uma baita de uma... Essa foi a fala que repercutiu, que pegou aí para o Suplicy, que fez uma série de tweets dizendo aí da indignação dele. Eu vou ler para vocês, vamos ver o que disse Suplicy. Olha, desafio o apresentador Carlos Massa, o Ratinho, a realizar um debate em que ele venha a defender a volta dos militares ao poder no Brasil, como aconteceu em 1964 em diante na ditadura militar, e a extinção por expulsão da população de rua por meio da força e das armas, em que eu tenha a oportunidade de defender a democracia e as instituições que signifiquem a realização da justiça, como a implantação da renda básica de cidadania universal e incondicional, como a que defende o Papa Francisco, e daí consultarmos a população brasileira. Diferentemente do que ele afirma, tenho certeza que o povo optará pela democracia. Por suas declarações em favor da ditadura militar, Ratinho está a merecer punição semelhante à do deputado Daniel Silveira, do PSL de São Paulo. Por 11-0, o STF decidiu que ele deve estar preso. Então, lembrando, essa fala do Ratinho foi anterior à prisão do Daniel, que aconteceu na noite da terça-feira. Até no dia seguinte, o Ratinho comentou essa questão da prisão. Um pouco parecido aqui com o que o Adriles disse. Não concorda exatamente com os posicionamentos do Daniel, mas achou essa reação do STF exagerada. Então, o Ratinho disse isso antes, Suplicy chamou para um debate e acredita que ele mereceria a mesma punição do Daniel. Então, mereceria na cadeia, né? Estar preso. Legal. Chamou para um debate, depois sugeriu a prisão. Bacana, muito democrático. Isso. Vamos debater na cadeia. Zé Maria Trindade. Ô Zé, o Suplicy é um político experiente, né? Já está aí há tantos anos. Será que ele não está querendo algum holofote, pensando nas eleições de 2022? Até porque a fala é meio imprecisa, né, do Ratinho. Singapura é um país pequeno, ali tem entre 5 milhões a 6 milhões de habitantes. Não houve, como o Ratinho falou, exatamente um golpe militar, uma ditadura militar, é o que a gente chama de uma ditadura fragilizada ou ameaçada, mas não exatamente um golpe militar nos moldes como aconteceu no Brasil, né? É um debate meio sem sentido. E o vereador, que foi senador Eduardo Suplicy, é pródigo nesse tipo de debate, de não saber muito bem aonde que está acontecendo o quê. Entrou, ganhou ali um holofote, e nós estamos vivendo exatamente uma política disso, de um lado e de outro, ganhar apoio de um e ódio de outros, né? Ninguém pode defender uma ditadura. Ditadura é igual um livro horroroso, que o primeiro capítulo é bonzinho. Joel, e essa estratégia do Suplicy, como é que você avalia? Suplicy está querendo aparecer, né? Ele sempre busca essas oportunidades para puxar uma discussão, para botar seus pontos. Aí está querendo aparecer um pouco mais no momento em que ele está um pouco mais em baixa. Aí já está com uma idade mais avançada um pouco também, né? Acho que já passaram os dias de maior sucesso político dele. Quanto à fala do Ratinho, eu acho relevante. Vamos comparar por que eu acho que tem diferenças na fala do Ratinho
que em si é totalmente equivocada, na verdade, mas por que existem diferenças entre ela e a fala do Daniel Silveira? O Ratinho estava falando numa situação altamente hipotética e distante do nosso país. Fazer que nem fez em Singapura, pegar os investigados e ameaçar e tirar fora. Primeiro é importante ver, isso aí ia acabar com a classe política brasileira, principalmente com os aliados do Bolsonaro, né, que são investigados aí, o Arthur Lira, o Ricardo Barros, enfim, está todo mundo sendo investigado, o filho do Bolsonaro. Todos esses seriam ameaçados de serem fuzilados? Essa é a pergunta que eu deixo. Óbvio que não, e seria um absurdo fazer isso. Mas é totalmente distante da realidade brasileira. É muito diferente de fazer como o Daniel Silveira fez, falar, você, Fachin, eu vou te dar uma surra, eu quero te dar uma surra, eu sonho em te dar uma surra, e muitas pessoas sonham a mesma coisa. Ali são ataques diretos, frontais e incitatórios. Por isso eu acho que tem uma diferença bastante relevante ali quando ele fala, eu quero prender vocês, e não o genérico, todos esses corruptos aí deviam fugir do país. Então acho que tem essa diferença, que é uma diferença bastante importante no teor de uma mensagem. Okay. Embora o Ratinho esteja completamente equivocado. Seja um absurdo o que ele falou, mas um absurdo nesse campo aí do hipotético. Adrilles, sua análise sobre a fala do Ratinho. Eu acho que a fala do Suplicy, ela é reflexo exatamente da banalização da prisão que incide num perigo muito grande para a democracia, perigo esse causado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem sistematicamente prendendo pessoas de maneira arbitrária, sem nenhum tipo de julgamento ou processo legal, cerceando vozes. Aí dá aso a um doidivanas como o Suplicy dizer, vou prender o Ratinho porque ele simplesmente elogiou o governo da Singapura e elogiou a política de broken windows, né, de tolerância zero, com pequenos delitos que levariam a grandes delitos, que realmente melhorou a questão da criminalidade em Nova York, reduzindo em 60% os homicídios, né? Isso não é um debate legal, que eventualmente, quando o Supremo prende pessoas sem processo legal, interpreta uma fala de um deputado federal que tem imunidade parlamentar, que diz que o sonho de um brasileiro pode ser agredir um ministro, eu acho essa fala asquerosa, mas não incide numa ameaça concreta, e você interpreta isso sem julgamento, sem processo, sem sequer lembrar do nome do denunciado, como é o caso do Luiz Fux, e manda esse cara para cadeia, você implica numa sociedade que todo mundo é autoritário, que você prende pessoas na rua, que você prende cantores por estar fazendo shows e motivando aglomerações. Ou seja, quando a prisão vira um elemento banal na conversa das pessoas, a gente realmente tem um risco real causado no Estado Democrático de Direito. E esse risco real causado ao Estado Democrático de Direito é culpa exclusiva do Supremo Tribunal Inquisitorial.